Olá! Vamos começar o jornal falando sobre economia. Em maio, o índice de preços ao consumidor amplo 15 desacelerou, ficando em 0,6%. Bom, e segundo os analistas, o comportamento do IPCA 15 neste mês deve estar relacionado ao preço de energia elétrica. Em abril, o índice era de 1,07% e no acumulado de um ano, o valor ficou em 8,24%. E lembra que comentamos sobre o encerramento da campanha de vacinação contra a gripe? Bom, já que apenas cerca de 5 milhões das 11 milhões de pessoas estimadas foram imunizadas, a campanha ela foi prorrogada até o dia 3 de junho. Aqui na região nós temos dois postos, um que fica no Unip e outro no Solar Vila Garaldi, que é no 18 do Forte. Então entre no site do Ministério da Saúde, que é saude.gov.br, e veja os requisitos necessários para receber a dose. E vamos ver agora como ficará o clima no início desse final de semana. Para sábado, a previsão do tempo é de sol com algumas nuvens. A máxima chega aos 26 graus, mínima 15 graus. E entrando nos esportes agora, vamos começar pelo hipismo. A Hípica Manage Alphaville realizará neste domingo a Copa Claro Alphaville de hipismo. As disputas serão provas de salto para iniciantes e entre os competidores haverá alunos do curso de ecoterapia. O evento ele começa às 8 da manhã e vai até às 6 da tarde. A entrada é gratuita. A gente já começou falando um pouquinho sobre esportes, mas dando sequência à nossa parceria com a TV Esporte Mais, o jornalista esportivo Guilherme Mais está aqui no estúdio para conversar comigo novamente sobre o cenário esportivo. Só que dessa vez ele é o aniversariante do dia. Parabéns, Gui! Poxa, obrigado, Keka, obrigado. O meu olá para o pessoal que está acompanhando. Semana passada foi seu aniversário, agora essa semana é o meu aniversário. Quem nasce em maio é privilegiado, privilegiado, com certeza. E as comemorações já começaram? Já começaram bastante, devem embalar aí o final de semana também. Mas uma das comemorações é estar aqui com você aqui no Alpha News. Olha só, então seja bem-vindo outras vezes. Muito obrigada por essa parceria. Obrigado a você. Começando o nosso bate-papo em relação aos esportes, vamos falar de Corinthians e essa não renovação do contrato do do Guerreiro e do Sheik. Tem a ver com a parte técnica ou o salário que pesa? O salário, Keka, viu? Porque pela parte técnica eles continuariam no Corinthians com certeza. O Sheik é um jogador já com idade avançada, fez falta nos jogos contra o Guarani pela Libertadores, jogaria ainda facilmente no Corinthians, mas recebia e recebe ainda um salário absurdo, R$520 mil. R$520 mil. Né? Para uma realidade do Brasil, é um absurdo. É um absurdo. Ele chegou a ser emprestado para o Botafogo, o Corinthians pagava grande parte do salário dele, o Botafogo pagava um pouquinho, mas ajudava a pagar. Depois ele acabou voltando para o Corinthians, ajudou o Corinthians, mas não tem como renovar, acho que nem pela metade disso seria interessante para o Corinthians renovar com ele. O Guerreiro, que é as chamadas luvas, né, R$7 milhões no bolso, mais o salário. E para quem está devendo salário há tantos meses para os jogadores, você ter 7 milhões para pagar o Guerreiro, o Corinthians não tem. Então age com o bom senso, vai liberar esses dois jogadores, o contrato deles vence agora no meio do ano, julho, finalzinho de julho. Vão deixar o Corinthians, que vai ter uma perda técnica incrível. Exatamente. Falando sobre essa perda no time, como é que o Tite vai administrar? Agora vai ter que trabalhar com o que tem nas mãos, até porque o Corinthians dificilmente trará reforços para compensar a perda desses atletas. Tem o Wagner Love, que é um atacante de muita qualidade, mas está mal fisicamente, oscila muito. Deve ficar agora 15 dias afastado, só fazendo trabalhos físicos, porque visivelmente a gente vê que ele não está bem fisicamente, vai ficar trabalhando só fisicamente, não vai participar dos jogos por 15 dias. Depois de 15 dias, a gente espera que melhor fisicamente ele volte a treinar, e a esperança do torcedor corintiano é que ele consiga substituir o Guerreiro. Dificilmente à altura, mas pelo menos jogar melhor do que ele está jogando. O Corinthians vai perder esses jogadores, não tem dinheiro para trazer reforços à altura. Se contratar, vai contratar jogadores da Série B do Campeonato Brasileiro, vai fazer apostas, é uma nova realidade para o time do Corinthians. O Corinthians joga agora no final de semana contra o Fluminense. Já vai
fazer alguns reajustes aí nesse jogo? Por enquanto o Guerreiro e o Sheik ainda podem jogar pelo Corinthians, né? Mas vão realizar esses jogos em tom de despedida. E o jogo vai ser no Maracanã, domingo 4 da tarde, o Fluminense que vai estrear técnico novo. Né? E sempre que time estreia técnico novo, estreia sempre com a moral elevada, com os jogadores o que querem Moreira mostrar já foi serviço. técnico, mas agora ele recebe um grande desafio, né? O Anderson Moreira foi demitido do Santos no começo do ano, aí foi para o Atlético Paranaense, ficou pouco tempo, saiu, entrou agora no lugar do Ricardo Drubski na equipe do Fluminense. Acho que o Fluminense vai vir bem motivado para essa partida por conta do técnico novo, vai ser um jogo difícil para o Corinthians. O Moreira ele declarou que a aposta dele, ele está confiante de preparar um time para uma vaga na Libertadores. Vamos ver, porque o Fluminense é meu time. Então boa sorte pro seu time, viu, Keca? Mas o Fluminense está vendo uma nova realidade, né? Sem a Unimed agora, mas ainda tem bons jogadores, né, no seu elenco. Se conseguir se acertar, dá sim para brigar por uma vaga na Taça Libertadores da América. Vamos ver, é o terceiro técnico do Fluminense esse ano. Você que é a carioca mais paulista. Pois tudo misturado. Palmeiras e Goiás. O Palmeiras ele vem apresentando bons jogos para enfrentar o Goiás agora? O Palmeiras, na minha opinião, já deveria ter vencido o Campeonato Brasileiro. Jogou em casa contra o Atlético Mineiro, com o Galo com time reserva. Pegou o Joinville fora de casa, que deve brigar contra o rebaixamento. O Joinville jogou sem torcida no seu estádio. Pelo menos um desses jogos devia ter vencido. Não venceu, já chega pressionado nessa terceira rodada para enfrentar a equipe do Goiás, que tem um time acertadinho, é o atual campeão goiano. Então vai ser parada difícil para o Palmeiras jogar com essa pressão, tendo o Goiás pela frente. Talvez o Goiás possa se aproveitar disso, mas o Palmeiras não pode deixar de vencer esse jogo, não pode chegar na terceira rodada com mais uma derrota ou um empate. Vamos torcer aí. Em relação ao Cruzeiro e River Plate, a gente comenta já desse jogo de volta que vai acontecer pela Libertadores, mas pegando o gancho, falando sobre o River Plate, esse caso do River, né? O que você achou do Boca ter sido eliminado da Libertadores e também o Comitê de Segurança do Futebol Argentino também agora fez uma série de limitações em relação aos jogadores e também puniu o Boca. Você acha que foi extremista ou que de fato merecia? Merecia. Não tinha como o Boca continuar na Libertadores depois do que aconteceu. E tem que ser ainda mais punido, tem que sofrer ainda mais punições para que isso não volte a acontecer. Se precisar ficar mais jogos internacionais sem poder mandar lá na La Bombonera, ou mandar sem torcida, tem que ser firmemente punido para que não aconteça mais coisas. Vão pagar também uma multa de $200 mil. Mas ainda assim, a tragédia, aquela fatalidade... Foi demais. Essas coisas não podem acontecer. Na Libertadores da América, a Libertadores tinha tudo para ser um campeonato ainda maior do que é. E não é por conta da Conmebol que às vezes faz vistas grossas para esse tipo de coisa. Muitos jogos da Libertadores, o jogador vai cobrar escanteio, tem aqueles policiais que tem que ficar fazendo escudo para não atirarem nada no jogador na cobrança de escanteio. Isso é um absurdo. Isso não pode acontecer. E a gente vê que não é só uma realidade das torcidas ou das organizações aqui do Brasil. A América Latina e o mundo também sofrem com esse tipo de retaliação de torcidas, né? Sim, na Europa menos agora, porque a gente teve tragédias que foram péssimas para o futebol. Uma na Inglaterra, onde morreram mais de 90 pessoas, onde pessoas ficaram esmagadas ali contra a grade. Tivemos outra na Bélgica também. E por conta dessas fatalidades, foram feitas leis onde se pune firmemente quando acontecem coisas desse tipo, né? Hoje na Inglaterra, na Europa, a maioria dos estádios não tem alambrado, né? Se o torcedor invadir, ele sofre uma punição grande. Às vezes não pode nunca mais na vida dele ir no estádio do time dele. Então são punições firmes. Se a Conmebol começar a agir com punições firmes, né, desse tipo, mudaria esse cenário, né? Mudaria, com certeza. Porque o torcedor com certeza está arrependido. Talvez ele não ligaria nem se acontecesse nada com ele, mas como aconteceu com o time dele, né, e prejudicou toda uma torcida do Boca, o cara deve estar pensando, pô, que bobagem que eu fiz, eliminei meu time da Libertadores. Ele mesmo deu algumas declarações que não mediu
a ação dele na hora. Mas, enfim, arrependido pode estar, mas o fato já aconteceu. E não deixa de ser um baita de um idiota, esse cara também, né? Em relação ao basquete agora, NBB, o novo basquete brasileiro, chegou à final. Foi uma final que você já vinha até cantando a bola em relação ao Bauru e ao Flamengo. Qual a sua aposta para esses 3 jogos, ou talvez 2, né? Dependendo dos resultados. Quase que o Mogi eliminou o Bauru, né? Chegou a fazer 2-1 na série. Aí eu falei aqui semana passada, se o Mogi quiser ir para a final, tem que matar no 4º jogo e fazer 3-1. Porque se o Bauru empatar 2-2, vai levar para o 5º jogo em Bauru e vai para a final. E foi o que aconteceu. No jogo de 2 prorrogações, no jogo 4, Bauru venceu, fez 2-2 na série, levou para o 5º jogo, venceu o Bauru e está na final. Vai pegar o Flamengo, que teve facilidade nas semifinais contra a equipe de Limeira, fez 3-0 na série. Agora seriam 3 jogos, o primeiro no Rio de Janeiro, HSBC Arena, e os outros 2 em Marília, que inclusive é a minha cidade. Na sua casa. No interior de São Paulo. O ginásio lá, a estrutura é boa? Muito boa, é um ginásio novinho. O jogo não acontece em Bauru, no panela de pressão, porque ele é pequeno, né, e não tem a estrutura mínima pedida pela Liga Nacional de Basquete para receber uma final como essas. Então vai ser em Marília, 100 quilômetros de Bauru. O ginásio é muito bonito, tem capacidade para 7.000 pessoas, tendência de que seja uma grande final. Já era esperada essa final na final da Liga das Américas. O Flamengo acabou perdendo nas semifinais e agora a gente vai ver os 2 melhores times disparados do Brasil, Bauru e Flamengo. Então deixa eu dar o serviço aqui. No dia 26 vai ser lá no Rio, na Arena HSBC. E aí na sequência esses 2 jogos, o jogo 2 lá em Marília, no dia 30. E talvez, né, se houver a necessidade, o 3º jogo que vai ser no dia 6, no mesmo dia da Champions League, da final. Bom, Gui, seja bem-vindo novamente. Obrigada por todas as suas informações e um feliz aniversário. Parabéns. Muito obrigado, muito obrigado. Eu convido o pessoal a acompanhar nosso trabalho da TV Esporte Mais pelo site tvesportemais.com.br e terça-feira, Caterine Cifali, a Keka, estará lá no meu programa na hora do Rush, né, Keka? Na hora do Rush, às 18 horas, ao vivo, conversando sobre o canal e sobre todas as polêmicas aí envolvendo futebol e o cenário esportivo. Aguardo vocês, semana que vem estamos de volta aqui. Com certeza. Obrigada novamente. Obrigado. E daqui a pouco, no próximo bloco, 2 secretários renunciam de suas pastas. Conheça o Extreme Race e também veja a agenda cultural para este final de semana. É já, não saia daí.